tarde, boa tarde, boa tarde. Quero dar boas-vindas a todas as mulheres que vão chegar por aqui, dizer que na nossa conversa de hoje nós vamos conversar sobre marca pessoal e liderança feminina e marca pessoal. Então, seja bem-vinda para quem já está chegando por aqui. A nossa conversa hoje vai ser uma conversa tranquila, uma conversa leve, uma conversa calma. Então, se você está em casa, pega um copo com água, pega uma caneta, pega um caderno, para você ir anotando os insights e as ideias que vão surgir a partir da nossa conversa de hoje. Bem-vinda a mais um nosso encontro semanal de Mulheres na Liderança. Bem-vinda você que está chegando aqui. Quero só enfatizar o quanto somos fortes, o quanto somos brilhantes, o quanto somos guerreiras e que as mulheres, elas nasceram sim para se ajudar e para levantar umas às outras. E o tema de hoje, a conversa de hoje, é para a gente falar sobre liderança feminina e marca pessoal. E aí, eu já queria começar contando uma história. Para a gente conseguir ter ideia do que significa a marca pessoal, né? Dessa relação que a gente tem entre a liderança feminina e a marca pessoal. Afinal, a liderança feminina é um lugar que a gente tem ocupado, né? Nos últimos anos. A gente tem ocupado essa liderança em vários espaços, em vários lugares. Então, é um privilégio, né? Poder ocupar esse lugar, poder dirigir pessoas, poder promover pessoas, poder provocar pessoas, poder liderar pessoas, poder olhar para o futuro, alcançar esse futuro enquanto a gente vai incentivando pessoas ao longo do caminho. O ano, acho que era ali 2019, 2018, e aí assim, cada caminhada, uma caminhada longa, ela começa sempre com alguns passos. Então, em 2019 eu já tinha ali feito uma caminhada ali, uma liderança, e aí o projeto tinha crescido, né? Já era um projeto que já estava grande, assim, já estava robusto. E aí a ideia era que a gente conseguisse contratar uma equipe para gerenciar um projeto, que era um projeto maior, né? Um projeto que aí ia trazer assim, muitos benefícios para uma série de pessoas. Muitos benefícios para uma série de pessoas. E aí nesse dia, né, a gente resolveu que iria fazer uma contratação aí. E aí assim, e aí a gente fez esse processo de seleção e a equipe que foi chegando era uma equipe de mulheres, assim. A gente resolveu que seria contratada todas mulheres. E aí essas mulheres eram mulheres que tinham um conjunto de características muito específicos. Eram mulheres que tinham um conjunto de atributos muito específicos. Primeiro porque a gente precisava de pessoas com uma característica específica para ocupar aquela vaga, mas também precisavam ser mulheres que tinham uma personalidade forte, mulheres que conseguiam se posicionar no mundo, mulheres que já tinham uma trajetória ali profissional, que já tinham uma marca histórica. E aí dos currículos que foram chegando e no dia da entrevista que foram chegando, foram selecionadas assim algumas mulheres que foram mulheres incríveis e que deixaram uma marca muito especial para aquele projeto especificamente, né? Éramos 2 coordenadores, eu e mais um coordenador, que estávamos ali liderando aquele processo de contratação para compor as nossas equipes, já que essas equipes iriam aí para outros territórios. E aí essas mulheres que foram contratadas, elas tinham assim, uma era uma mulher, sabe? E eram mulheres muito diversas, eram mulheres muito diferentes, eram mulheres assim, muito cheias de vidas, mas cheias de vidas em aspectos muito diferenciados, né, da sua personalidade. Uma delas, e eu gosto muito de referenciar as mulheres dando nomes, porque apesar de termos dores parecidas e termos lutas muito parecidas e sermos iguais em muitas coisas, somos também muito diferentes, né, e temos atributos muito diferentes, assim. E uma delas, assim, uma delas era Gal, era uma mulher negra, assim, linda e muito cheia de energia, muito pedagógica, muito organizada, muito metodológica. A outra, Clarissa, já era cheia de alegria e tinha uma leveza no olhar, uma leveza no falar, conseguia ali orquestrar bem toda a equipe, né? A outra já era mais centrada e mais focada, que era a Ana Paula, mas era muito estratégica e trazia ali um conjunto de características muito importante para quem ia conseguir puxar a equipe. Então eram mulheres que traziam consigo, dentro da sua personalidade, características muito pessoais. E aí, quando a gente vai falar de liderança feminina e marca pessoal, o que é uma marca pessoal? A marca pessoal é o conjunto de características, de atributos que a gente tem na personalidade da gente.
Então, e aí todas nós temos características que são muito únicas, todas nós temos características e atributos que são muito pessoais. E essas características e esses atributos, eles formam aquilo que a gente é. Eles formam a nossa marca pessoal. Sabe esse registro que a gente deixa, né? Essa marca que a gente deixa. E aí não é qualquer marca, né? É uma marca que é exclusiva e que é pessoal porque nós somos únicas e nós somos insubstituíveis. Então, quando a gente pensa, né, na liderança feminina, nessa relação da liderança feminina com a marca pessoal, o que a gente está dizendo? Que cada mulher que está na liderança, ela tem uma marca pessoal, que é esse conjunto. Então, o jeito que a gente é, o jeito que a gente se coloca no mundo, as características que a gente tem, as características positivas ou não. Tem mulheres que são mais alegres, tem mulheres que são mais fechadas, tem mulheres que são mais tímidas, tem mulheres que são mais falantes, tem mulheres que são mais para frente, tem mulheres que são mais recatadas. Então, essas características que a gente tem, elas tornam a gente mulheres, elas nos tornam mulheres únicas. E isso é a nossa marca pessoal. E aí tem uma distorção, uma diferença às vezes entre a pessoa que eu gostaria de ser e a pessoa que eu sou. Então, a marca pessoal, ela passa pelo lugar de eu aceito a pessoa que eu sou. Claro que isso não significa que eu não possa me melhorar. Mas a marca pessoal, ele passa por esse lugar de eu aceito quem eu sou. E aí, por aceitar quem eu sou, eu não estou me projetando ser uma outra pessoa. Eu não estou me projetando ser ou querer ser uma outra pessoa. Eu sou exatamente essa pessoa aqui, com esse conjunto de características, com esse conjunto, né, de caracteres e de jeito de ser. Então, às vezes, até a forma de como você se coloca, às vezes quando você usa um batom, a maneira como você, por exemplo, vai à igreja, a maneira como você trabalha. Tem mulheres que são mais dedicadas, tem mulheres que são mais organizadas, tem mulheres que são mais metodológicas e pedagógicas. Cada mulher, ela tem esse jeito, essa forma diferente. E aí tem uma coisa na vida que a gente fala que é assim, né? Tão importante quanto você entrar bem, é você sair bem. E aí quando eu falo isso, eu estou falando na hora que a gente vai liderar. Quando a gente vai para um cargo de liderança, quando a gente assume esse cargo de liderança, a gente vai com tudo que a gente tem e com tudo que a gente é. Então, nossas imperfeições e com as nossas perfeições, né? Porque todas somos imperfeitas e está tudo bem. A gente tá tudo bem a imperfeição porque a gente está em evolução, está em crescimento, está se organizando, né? Está aprendendo para caminhar para frente, para ir para frente. Então, todas nós temos as imperfeições e as perfeições. E aí, quando a gente passa a ocupar um cargo de liderança, e aí, assim, não importa o cenário de liderança que você ocupa, né? Pode ser uma coordenação numa empresa, pode ser uma gestão numa empresa, pode ser um grupo numa comunidade, pode ser uma gerência numa organização não governamental, pode ser uma secretaria, pode ser a própria empresa ou o próprio negócio, mulheres que são empreendedoras, podem ser grupos e ministérios, e aí quero já me dedicar, né, e fazer uma menção às mulheres que eu tenho percebido que têm chegado aqui, né, na minha conta, que são muitas mulheres que vêm, mulheres que são ministérios aí, que estão relacionados com a sua fé, com a sua igreja. Então, muitas mulheres que estão no ministério, não importa o cenário que você lidera. Se você está ocupando esse lugar de liderança, e é importante que a gente ocupe esse lugar com responsabilidade, você leva para esse lugar também todas as suas características e as suas marcas. E aí, assim, gente, só tem marca quem tem história. É impossível a gente ter uma... A gente não é, eu sou uma folha em branco. Quem é uma folha em branco tem uma história, não tem uma trajetória. Toda pessoa que tem uma trajetória, que tem uma história, ela tem marcas. E às vezes essas marcas, elas são físicas, né? Se a gente pensar na nossa trajetória como mulheres, as mulheres que foram mães, que são mães, por exemplo, tem ali as suas marcas da amamentação, a marca do parto, tem as suas marcas no corpo, e aí as marcas físicas. Mulheres que tiveram câncer, por exemplo, têm as suas marcas ali registradas no seu corpo. Mulheres que sofreram alguma violência, mulheres que passaram por alguma doença, mulheres que receberam algum diagnóstico, todas nós, no nosso corpo, temos alguma marca. E aí pode ser também a estria, pode ser também a celulite. Essas são marcas que são no nosso corpo que fala de quem a gente é, fala de que a gente tem uma trajetória, de que a gente tem uma história, de que somos permeadas por histórias. Então, é importante a gente aceitar essas marcas físicas também, passar por esse lugar da autoaceitação. Quando a gente lidera, a gente carrega isso tudo.
Essas marcas físicas que a gente tem, elas também falam dessas marcas pessoais, individuais e das histórias que a gente passou e que a gente passa. Então, as nossas marcas pessoais, elas vêm conosco ali desde a nossa infância, né? Elas fazem parte do nosso intelecto, elas fazem parte das nossas emoções, elas fazem parte da maneira como a gente fala, da maneira como a gente se porta, elas fazem parte das coisas que a gente pensa. E aí, eis que a gente está caminhando pela vida e a gente acaba ocupando aí um lugar de liderança, né? Seja, né, líder de cenário que for, né? Então, e aí quando a gente passa a ocupar esse lugar, essas marcas que a gente tem, elas vão com a gente para esse lugar. E aí é importante que a gente tenha muita consciência e, eu digo assim, coloque para jogo e coloque para frente as marcas pessoais que a gente tem. Então, que a gente se conheça bem nesse aspecto, né? Essa personalidade que a gente tem. E aí todas nós temos. A gente só precisa aprender a utilizar. A gente só precisa aprender a usar mais. Por exemplo, se eu sou mais engraçada, vai ser uma característica, eu vou ter enquanto característica de líder, graça. Por exemplo, eu sou uma pessoa mais séria. Então, eu sou bem séria. Geralmente as pessoas até brincam, não tem muito senso de humor. Às vezes eu não tenho muito senso de humor, eu sou mais séria e faço conversas muito profundas. Então, a minha liderança ela é marcada por conversas profundas, por provocações profundas. Assim vai ser você. Se você é uma pessoa mais alegre, mais sorridente, a tua liderança vai ter esse toque de leveza, vai ter esse toque de alegria. Então não queira ofuscar as características que você tem, porque você não é igual, por exemplo, a uma liderança que veio antes de você. E você não tem que ser mesmo. Você precisa ser você nessa liderança que tem agora. E se fortalecer em quem você é. Então, se você é uma pessoa mais tímida, vai precisar trabalhar um pouco a timidez para conseguir liderar aquelas mulheres. Vai conseguir, vai precisar. Mas, de toda forma, é o seu conjunto de características. E é importante que você registre. Por quê? Porque aí quando eu tenho consciência desse meu arcabouço, assim, desse meu conjunto de marcas pessoais e de características pessoais, quando eu tenho plena consciência, eu começo a usar isso de uma forma mais estratégica na minha liderança. Então, por exemplo, se eu sou alegre, se eu tenho esse jeito de falar, esse jeito de fazer, se eu sou alegre, e aí eu percebo que o meu grupo, né, a minha equipe, eles estão ali um pouco tristonhos, ou estão cabisbaixos, ou falta um pouco de motivação, quando eu for... Desculpa, gente. Quando eu for me conectar com eles, quando eu for falar com essas pessoas, né, com essas mulheres, ou homens, quando eu for me conectar com essas pessoas, eu vou trazer um pouco dessa leveza da minha fala, dessa minha alegria. Então, eu preciso ter consciência, tomar consciência desse meu conjunto, né, de características, de caracteres e de arcabouço. Então, por isso que tem um vídeo que até fala, faça um registro, né? Faça um mapeamento de quem você é, das principais características que você tem. Porque às vezes a gente tem uma característica e às vezes a gente quer esconder essa característica. E aí é importante que a gente não só acolha essas características que a gente tem, mas que a gente pegue essas características e a gente vá para o mundo, vá viver e enfrentar essa liderança com essas características e com esse conjunto de atributos, de características que todas nós temos. Porque a partir do momento que eu tenho consciência desse conjunto de características, eu vou começar a pensar assim, tá, mas qual é a marca, estrategicamente, que eu quero deixar com a minha liderança? Que tipo de emoção, que tipo de sentimento, que tipo de sensação? Como é que eu quero que a minha equipe, que o meu grupo, eles se sintam em relação a mim? Como é que eu quero que a minha liderança ela seja marcada? Com que registro? Com que marca? Por quê? Porque se no meu conjunto de características tem alguns traços em mim que ainda não estão conscientes, né, ou que ainda não estão trabalhados, eu posso, dentro da minha liderança, deixar um registro e deixar uma marca que pode não ser muito agradável. E aí, em vez de ser, enquanto liderança, uma solução, eu posso ser um problema. Por isso que a gente precisa ter o cuidado de trabalhar a inteligência emocional, as emoções, o autocuidado e o autoemocional para a gente conseguir se organizar, né? Para a gente conseguir liderar com força, liderar com carinho, né? Liderar com poder, liderar com autonomia, liderar com confiança. Então, estrategicamente, você que está liderando, né?
como você gostaria que a tua liderança ela fosse lembrada, né? Como você gostaria que os teus liderados e lideradas elas lembrem de você, né? A partir de que característica? Como você gostaria de ser vista enquanto uma líder? Como você gostaria de ser vista? E aí, quando você pensa nisso, estrategicamente, você começa a trabalhar para poder chegar nesse lugar que estrategicamente você pensa. E aí, isso está muito relacionado também com os valores que a gente tem. Por exemplo, eu acredito muito na questão da humanização. Então, eu acredito muito que as relações humanas, elas precisam ser construídas a partir da humanização. E aí eu estou falando de humanização no jeito de falar, de humanização no jeito de escutar, de respeitar a história das pessoas, de olhar para as pessoas e enxergar quem elas são e mesmo assim apoiá-las e mesmo assim aceitá-las, de entender que as pessoas elas têm erros e têm acertos, de entender que as pessoas elas não estão completas, mesmo elas estão debaixo da minha liderança, mas elas não estão completas, de aceitá-las como elas são. Então, como eu acredito muito nesse valor da humanização, é comum que a minha liderança ela tenha um rastro de humanização. Então, a liderança ela também vai ter o rastro e a marca a partir daquilo que você acredita. Então, o que é que você traz de valor que você, por exemplo, acredita? No que é que você acredita? Eu acredito que as pessoas... elas precisam ser respeitadas enquanto estão falando. Então, se você acredita nisso, isso precisa aparecer na tua liderança. Porque às vezes eu acredito em coisas que eu não consigo ainda fazer ou transformar o que eu acredito em uma ação. Então, eu preciso aprender a transformar o que eu acredito em uma ação, numa forma de fazer, no jeito de fazer. Por exemplo, eu acredito que tudo pode ser dito, mas a grande questão é como. E aí, como eu acredito nisso, eu precisei me trabalhar e precisei aprender a falar, a ponderar, a mediar conflitos, a colocar limites, a conversar com as pessoas de uma maneira que as pessoas não se sintam feridas, não se sintam ofendidas, não se sintam esmagadas quando eu estiver conversando com essas pessoas enquanto líder. Então, a liderança da gente ela vai ter o rastro e a marca daquilo que conscientemente ou inconscientemente a gente tem como valor de vida, a gente tem como que a gente acredita de vida. Então, no que é que você acredita? Né? Em que conjunto de coisas, em que conjunto de atributos que você acredita? E esse conjunto de pensamentos, de ideias que você acredita, eles vão aparecer na hora que você estiver liderando, mesmo com consciência ou não. E aí eu queria trazer uma coisa que eu falei que nós não somos perfeitas. E aí, enquanto líderes, é importante a gente entender que a gente vai errar muitas vezes. Que a gente não vai acertar todas as vezes. Que é comum que a gente cometa erros, que a gente se exceda algumas vezes, mas também é importante que a gente aprenda a pedir desculpas. Aprenda a trazer as pessoas para perto da gente. Aprenda a se reconhecer humana, né? Aprenda, por exemplo, a não se cobrar tanto, a se colocar nesse lugar de responsabilidade, mas a não se cobrar tanto. Então, essa marca pessoal é o jeito que você atua na vida. São as formas que você atua na vida. A partir dos valores, a partir do que você acredita, a partir do conjunto de características que você tem, a partir da história que você tem. Passa também pelas características físicas? Sim, passa, né? Eu tenho os cabelos cacheados, eu gosto deles. Quanto mais cheio, melhor. Mas depois da maternidade, meus cabelos eles diminuíram muito. Então, eles só ficam assim. Mas é um conjunto das minhas características. Como é que você gosta dos conjuntos das suas características físicas, por exemplo? Né? Quais as cores que você gosta de usar? Quais são as roupas que você mais gosta de vestir? Isso são características tuas, né? Que falam de quem a gente é, que falam de quem a gente é por dentro, mas que a gente se expressa e se espelha também no nosso modo de vestir, de ser e de agir no mundo. Então, como que você quer ser e parecer? Então, e aí, quando a gente pega essa marca pessoal e a gente pega a marca pessoal da gente e coloca para jogo e coloca intencionalmente, tá? E aí, intencionalmente, com inteligência mesmo, intencionalmente. Eu sou uma pessoa alegre, eu vou trazer essa alegria para a minha liderança. Isso vai ser uma marca registrada tua. Você não precisa se parecer com a outra líder lá do outro lugar. Não precisa se parecer com a outra coordenadora lá do outro lugar. Não precisa se parecer. Não precisa. E tem uma frase que é muito certa, assim. Que inclusive essa frase é bíblica, né? Que a ovelha, as ovelhas, elas são a cara do pastor. Isso fala muito da marca, que
Geralmente a equipe que a gente tem vai se parecer muito com a gente, no sentido de que vai ter o tom que a gente dá, vai ter a energia que a gente dá, vai ter o jeito de ser que a gente dá. Então, se você é uma pessoa mais pacífica, é comum que a tua liderança, ela seja uma liderança também pacífica, e você tem consciência disso. Passei um tempo fazendo formação em algumas equipes assim pelo Brasil, e aí uma coisa que eu achava muito interessante que era justamente isso, que às vezes a mesma forma de agir, uma mesma metodologia era implementada por pessoas diferentes, a mesma metodologia era implementada de formas diferentes, porque as pessoas são diferentes, as formas de pensar são diferentes. E aí cada pessoa, ela coloca para fora a sua personalidade, ela coloca para fora quem ela é e o que ela acredita, e ela vai dando o tom ali naquilo que ela está fazendo. Então, a mesma metodologia com a pessoa que está sendo aplicada lá em São Paulo era muito diferente de quem estava aplicando aqui no Nordeste, por exemplo. Então, uma pessoa que estava lá em Caicó estava aplicando a mesma coisa que uma pessoa que estava aplicando em João Pessoa, e mesmo assim eram completamente diferentes. Por quê? Porque as lideranças eram diferentes. As lideranças são diferentes. Então, nós somos diferentes e é importante que a gente reconheça isso. Mas queria também dizer que, assim, a liderança, gente, liderar, eu acho que é uma dádiva, primeiro, mas é um serviço também, porque aquele que lidera é o primeiro que serve. Então, aquela que lidera é a primeira que serve, no sentido de que a gente está ali à disposição, de que nós também vamos estar no lugar, que é um lugar para resolver problemas. Então, não tem como eu liderar sem eu ter essa consciência de que eu estou aqui para resolver problemas, as pessoas vão me procurar porque eu sou a referência daquelas pessoas. Qualquer dia a gente fala sobre posicionamento e referência, mas eu sou a referência daquelas pessoas. Então, é um lugar de resolução de problemas. As pessoas vão te buscar para isso. Então, às vezes a gente fica, muita coisa na cabeça para lidar, mas a liderança, ela é esse lugar de resolver questões, né? De resolver problemas. E quando a gente ocupa esse lugar, a gente já ocupa esse lugar com essa consciência de que nós vamos ser, né, chamadas a todo momento, nós vamos ser chamadas quando as coisas não funcionarem, e nós vamos ser chamadas quando a equipe chegar no lugar e não conseguir ir para frente, que nós vamos ser chamadas para resolver desde as coisas mais pequenas às coisas mais complexas, desde as coisas mais básicas às coisas mais complexas. Que às vezes a gente vai precisar dizer o que é óbvio, né? Vai precisar delegar e dizer ali várias vezes sobre a mesma questão, sobre a mesma situação, que por muitas vezes a gente vai precisar lembrar aquela equipe que a gente tem, que a gente é, quem elas são, né? O quão importante elas são para colocar para frente aquele lugar, a importância delas naquele lugar. Então, a pessoa que lidera, ela também tem esse papel, né? tem esse lugar. Então, assim, pensa nos teus atributos, no teu jogo de características e coloca essas características para você colocar uma marca tua na tua liderança. Por exemplo, tem aqui, acho que está com a gente Vera Lúcia, Lourdes e Sônia. Eu imagino que são mulheres que são liderando. Então, por exemplo, quais são as características que Sônia tem, né? Quais são as principais características? Sônia é mais tímida? Não é mais falante, é alegre, é aquela pessoa que chega e aí todo mundo já consegue movimentar todo mundo, né? Como é que Lourdes lidera, né? Quem é Lourdes antes de liderar enquanto mulher, enquanto pessoa? Quais são as características que compõem, né? Quem é Lourdes na casa dela, nas relações entre os amigos e entre a família dela, né? Quem é, né, essa mulher? Quais são as características que Lourdes tem, né? Ela é mais sorridente? Ela gosta de cantar? Ela gosta de reunir as pessoas, ela é mais tímida, não, ela é mais falante, ela gosta de contar histórias, ela gosta de trazer histórias de vida. Então, quem é, né? Então, se eu for pensar em Vera Lúcia, quem é Vera Lúcia, né? O que ela traz de características? E aí a gente precisa pensar nisso para dizer, ok, eu estou levando isso para minha liderança. Às vezes, quando a gente tem histórias na gente que não foram curadas ainda e características também que precisam ser melhoradas, né, enquanto liderança, e aí às vezes elas aparecem ali para a gente na liderança, e aí às vezes causa um transtorno. Por exemplo, se você tem uma dificuldade de dizer não, vamos pensar, né? Às vezes a gente vai para liderar com uma dificuldade assim de dizer não. Às vezes a gente quer dizer sim, né? Seja porque às vezes a gente carrega na alma da gente uma necessidade de ser amada e uma necessidade de aceitação, e aí às vezes a gente carrega isso para a liderança, e isso causa uma confusão se a gente quiser, por exemplo, ser aceita por todo mundo, no sentido de que às vezes para eu ser aceita por todo mundo eu vou ali dizendo muitos sims, e isso causa uma confusão, porque se eu digo muito sim eu não estou conseguindo liderar.
né? Então, eu preciso, quem lidera tem um objetivo, né? Tem uma história. Então, às vezes, essas características que a gente tem, que ainda não estão completamente organizadas e não estão curadas, elas também vão. Então, às vezes, eu preciso desenvolver essas outras características se eu quiser alcançar essa liderança inspiradora, sabe? Essa liderança de sucesso. Então, ter dificuldade de dizer não, por exemplo. Tem pessoas que têm dificuldade de dizer não. Mas, quando a gente está na liderança, a gente vai dizer muito não, vai precisar mediar. Porque, às vezes, por exemplo, uma coisa simples, né? Se eu estiver numa liderança que eu vou precisar, a equipe resolveu que vai fazer uma camisa, por exemplo. Uma coisa simples, né? Uma camisa, uma coisa simples. Mas pode dar o maior B.O., a maior coisa do mundo. Vai precisar resolver uma camisa. Ah, não, mas eu gostaria que fosse rosa. Ah, não, mas eu gostaria que fosse rosa choque. Ah, não, mas eu gostaria que fosse azul. Ah, não, mas eu gostaria que fosse rosa choque. Não gostei dessa daqui não. Ah, não gostei dessa daqui não. E o que a líder faz nesse momento? Tá, considerando a história que a gente tem, considerando tudo que a gente tem, a melhor cor para esse ano pode ser essa cor aqui. Porque se a gente não puxa para esse lugar e vai tentar agradar todo mundo, a gente não consegue. A gente não consegue liderar. A gente vai perder muito tempo com coisas que são muito pequenas. A gente vai começar a ter muitos empecilhos no meio do caminho. E aí é entender que quando as pessoas estão fazendo isso, elas não estão contra a gente. Ao contrário, elas estão com a gente, mas elas estão ali pensando no que elas acham que seria melhor enquanto lideradas. Então, às vezes uma coisa simples, que é uma camisa, dá problema, porque comigo já deu algumas vezes. Com coisas muito mais complexas. Às vezes é uma dificuldade ali entre duas pessoas da mesma equipe, por exemplo, que não conseguem chegar no objetivo comum, que não conseguem falar, que não conseguem fazer o trabalho juntas. Às vezes é uma fofoca que aparece ali, entre os liderados e as lideradas, aparece ali uma fofoca. Raniel está dizendo, isso acontece muito. É verdade, Raniel, acontece muito. Acontece muito. E aí, enquanto liderança, o que a gente vai fazer? Respirar, olhar para todo mundo e dizer, bom, é isso mesmo, né? Isso vai acontecer. E às vezes cabe pra gente, enquanto liderança, tomar a decisão. Às vezes já precisei tomar a decisão no sentido de dizer, gente, ó, eu sei que vocês, metade queria sim, mas ó, olhando para a história da gente, olhando para o caminho que a gente já fez agora, olhando para esse objetivo dessa camisa que a gente está construindo agora, é melhor a gente ir nessa direção aqui. Às vezes cabe isso. E aí a gente precisa confiar nesse lugar de liderança, porque quando você está liderando, você está olhando o todo, né? A nossa obrigação enquanto liderança é olhar o todo, né? É olhar tudo que acontece ali ao nosso redor, é olhar o todo. E aí a pessoa que está sendo liderada, ela não tem essa visão do todo. E a gente precisa ter muita compreensão nesse sentido. Quando as pessoas trazem as ideias, né? Seria muito bom que você fizesse tal coisa. Vocês já ouviram uma coisa assim? Seria muito bom que você fosse pela direita. Seria muito bom que você fosse pela esquerda. E outra pessoa vem. Seria muito bom que você fizesse tal coisa, né? E aí, cabe a gente medir, né? Ouvir. Ouvir é uma coisa importante enquanto líder, né? A gente precisa aprender a ouvir muito, né? Então, ouvir é uma coisa importante enquanto liderança. E dizer assim, eu ouço a todas as pessoas e no final eu preciso tomar uma decisão. E aí eu tomo essa decisão olhando para o objetivo daquela liderança, para o que vai ser melhor para todo o grupo, sabe? Se essa minha decisão, se a decisão que eu estou tomando, ela é um passo para eu conseguir alcançar o objetivo do grupo todo. Então, é um pouco isso. E aí, a nossa marca pessoal, o nosso registro, ele vai passar por esse lugar. Se eu sou uma pessoa mais democrática, passa por esse lugar. Se eu sou uma pessoa menos democrática, passa por esse lugar. Então, a nossa marca pessoal. Eram coisas que eu sempre acreditava muito, assim. A questão da humanização é uma questão, para mim, muito importante. Então, eu sempre abri mão de ser uma pessoa humana, eu nunca abri mão, porque os valores pra gente, eles são valores inegociáveis, aqueles têm valores que são inegociáveis, e pra mim a humanização é uma coisa que é inegociável, tratar as pessoas de forma humana, né? de forma que a gente consiga dialogar. Então, às vezes a gente precisa ser firme, às vezes em determinado momento a gente precisa dizer, eu não abro mão desse valor, porque isso é o que marca, o que registra ali a minha liderança. Então, o que para você é tão importante nas relações humanas que você não abre mão, sabe? Qual é a marca que você quer deixar? Qual é a marca? Tem marcas que a gente deixa propositavelmente, como estratégia, mas tem marcas que a gente
Deixa porque é o nosso jeito de ser, é o nosso jeito de fazer, é o nosso jeito de moldar, é o nosso jeito de fazer. Isso pode ser, sabe, eu posso dar mais ou menos destaque a isso quando eu estiver liderando. Então, é aquela coisa do perfume, né? Que cheiro eu quero deixar, sabe? Que cheiro eu quero deixar quando eu passar, que cheiro eu quero deixar, porque eu tive uma experiência uma vez que foi uma experiência com uma outra liderança e assim, quando a gente foi avaliar e pensar, sabe aquela liderança que vai deixando um rastro de destruição por onde passa, sabe? Quando a pessoa vai passando e a pessoa vai passando por cima de todo mundo de uma maneira que vai destruindo tudo que está ao redor. Então, a gente precisa pensar sobre qual é o rastro que a gente quer deixar enquanto líderes na nossa liderança, na nossa relação com as pessoas, sabe? Qual o rastro que a gente quer deixar? Né? Qual o rastro que você quer deixar? Bem-vinda ao Cineia. Qual o rastro que você quer deixar, sabe, enquanto líder, né? É cheiro de quê? Cheiro de canela? É cheiro de aveia? É cheiro de camomila? É cheiro de quê que você quer deixar, sabe? É cheiro de esperança? É cheiro de força? É cheiro de alegria? Isso não significa que você não vai ser alguém que vai colocar os limites que precisam ser colocados. Isso não significa que você, de vez em quando, a gente vai tomar decisões que não vai agradar todas as pessoas. Isso também faz parte da liderança, é a parte difícil. Mas qual é o cheiro que você quer deixar? E aí, assim, pensar nisso e fazer isso de maneira muito estratégica, né? De maneira muito presente. Qual é a marca? E aí já pensar, até agora, que marca que eu deixei? Sabe que eu fui ter assim, noção de marca pessoal já depois de um tempo, quando eu já estava liderando, comecei a liderar muito cedo. E aí tive que ir aprendendo, né? E aprendendo a duras penas, assim, sobre o que eu precisava fazer para me tornar uma boa liderança, porque antes de tudo eu queria ser uma boa pessoa liderando, eu queria ser uma mulher liderando, né? Eu queria ser uma mulher estratégica liderando, queria ser uma boa pessoa liderando, queria que a liderança tivesse sucesso, que alcançasse a vida das pessoas, que os objetivos alcançassem, sabe, uma liderança próspera. Então, queria que sempre que a liderança fosse próspera. Então, eu ficava sempre pensando nisso, qual o melhor caminho agora para alcançar esse lugar e esse objetivo. Eu já peguei lugares que eram muito conflituosos, assim, e que eu precisei estabelecer um tempo de paz, um tempo de tranquilidade, um tempo de calmaria. Então, às vezes a gente precisa silenciar, né? Dependendo do lugar de liderança onde a gente está. Às vezes a gente ouve, né? E passa um tempo digerindo ali. Quando eu fui liderar a primeira vez, eu passei 3 meses sem conseguir fazer nada. Eu não conseguia me mexer, porque eu não sabia o que eu ia fazer com aquilo, que era tudo muito difícil. Era muita confusão, muito conflito, muita dificuldade, tudo muito. E quando eu assumi, eu não sabia muito bem o que ia fazer. E eu passei uns 3 meses tentando digerir ali como é que ia ser. E aí até que teve um dia que foi assim, não, vamos colocar a casa em ordem. E aí eu comecei. E aí uma coisa muito importante também, que eu acho que a gente precisa aprender. Eu vou até tirar os óculos assim. Se a gente tivesse pessoalmente, eu tava assim, olhando bem no olhinho de vocês, que eu gosto de falar olhando nos olhos. Tem uma coisa que é importante, assim, pra gente, que é assim, quando você for liderar, sabe? Quando você estiver liderando, quando você estiver pensando em inspirar as pessoas, em trazer as pessoas para perto, né? Em organizar, tenha consciência do lugar, né? Sabe quando você aprende a ocupar um lugar de uma maneira, dizer assim, eu sei o que eu estou fazendo aqui. Sabe quando você aprende a ocupar o lugar que é seu? Uma vez eu precisei ter uma conversa com uma pessoa da minha equipe, que ela foi designada para liderar, né? E aí ela tinha muita dificuldade de ocupar aquele lugar, era como se aquele lugar não fosse dela. E aí, se você está ocupando a liderança, significa que esse lugar é seu nesse tempo. Então, ocupa isso com sabedoria, mas ocupa isso como quem senta numa cadeira confortável. Sabe quando você senta numa cadeira confortável e diz assim, eu tomo posse dessa liderança que é minha? Essa liderança é minha, esse é o meu tempo de liderar. Não como uma coisa no sentido de você se tornar egoísta e rígida, mas no sentido de dizer, eu tô aqui liderando. Eu tô aqui nesse tempo liderando e essa liderança, ela é parte de mim agora, sabe? Ocupa um lugar que é teu.
Basicamente isso. Ocupa o lugar que é teu. Ocupa o lugar que é teu e deixa a marca que você precisa deixar e deixa a marca que você quer deixar. Ah, mas eu ainda não consigo. Liderança, a gente não nasce sabendo liderar, a gente aprende. Liderança é treino, liderança é prática. Liderança é treinar todo dia. Liderança a gente erra e a gente volta e a gente treina de novo. E no outro dia a gente começa novamente. Tem dias de choro? Tem dias de choro que tem dias que são muito difíceis. Mas tem dias de glória também. Tem dias de alegria, tem dias de vitória também. E uma coisa importante que eu sempre dizia para as meninas quando eu estava liderando, né? Porque eu tenho as experiências de liderança são diferentes. Então, tinha um momento que eu estava no cargo de liderança e aí abaixo de mim existiam outras meninas liderando os processos, né? As outras mulheres. E aí eu liderava os processos a partir delas. E aí eu dizia para elas, aprenda também a você valorizar as pequenas conquistas. Então, isso é uma marca que eu trago assim, para mim enquanto líder, é aprender a valorizar as pequenas conquistas. Então, aprenda a valorizar as pequenas conquistas. Aconteceu uma coisa incrível e maravilhosa. Hoje consegui falar. Às vezes a pessoa é muito tímida. Meu Deus, como eu vou falar? Né? O que vou dizer? Como vai ser? Que palavra vai estar na minha boca? Escreve, treina, fala ali. Traz o seu jeitinho, traz o que está ali no seu coração. Vai moldando essa liderança com o teu jeito, com a tua forma. Vai trazendo uma marca, vai colocando um tom, vai colocando um cheiro, vai colocando um perfume. Eita, hoje eu vou me reunir, vou fazer uma reunião. A reunião vai ser onde? Vai ser na sua casa, se for uma equipe. Não, é um local que a gente tem, é no trabalho, você vai se reunir. Organiza o lugar que você vai se reunir com as pessoas. Quando as pessoas chegarem, vê que o lugar está organizado, sabe? As mínimas coisas, os mínimos detalhes. Nós somos detalhes, nós somos mulheres que ficamos muito atentas aos detalhes. Então, organiza ali, faz um ambiente ficar aconchegante para você esperar essas pessoas estrategicamente, sabe? Eita, vai ser na minha casa. Acho que vou preparar um suco, vou preparar o lugar, colocar uma flor aqui, dar boas-vindas. Não, acho que vai ser lá no salão, vou chegar antes, vou dar uma organizada no salão, vou repensar, vou começar hoje com uma mensagem. Vai colocando pequenas marcas e pequenos gestos na tua liderança, né? E aí você vai pensando também o que é que as pessoas que você lidera, elas estão precisando para esse tempo. O que é que elas estão precisando? E aí, pensando nisso, né, o que você precisa trabalhar nelas para elas conseguirem alcançar o objetivo comum? Não, vamos pensar assim. O lugar que eu estou liderando é um lugar com muitos conflitos. São mulheres que são muito conflituosas, por exemplo. Se são mulheres que são muito conflituosas, o que você pode fazer? Você pensar, o que eu posso fazer para ir trabalhando aos poucos nesse lugar aqui do conflito? O que eu posso fazer, sabe? Como eu posso me organizar? E aí, se você vai se reunir, traz uma mensagem, vai ter uma reunião para discutir tal coisa. Começa com uma mensagem e termina com uma mensagem. Começar bem e terminar bem os momentos que a gente vai estar com a nossa equipe é uma coisa que é muito, muito importante. Então, pensa nisso quando você for, sabe, quando você estiver liderando. E aí, quando você começa a ter consciência da sua marca pessoal, do seu jeito, sabe, da sua forma de ser, da sua forma de fazer, pensa no que você pode utilizar de melhor. Quando você tiver muita consciência disso, você também vai começar a observar a marca pessoal do grupo que você está liderando. Cada grupo é muito diferente. Cada grupo tem um jeito de ser. E aí, a gente vai aprendendo a tirar o melhor de cada pessoa. Tirar o melhor. E aí queria dizer uma outra coisa, que nem todas as pessoas vão se identificar com a gente, e tá tudo bem. Isso também faz parte. Mas, gente, quando a gente faz uma boa liderança, isso passa a ser inquestionável. Mesmo as pessoas que não conseguiram se identificar com a gente. Quando a gente faz o que é correto, o que é justo, o que é bom, o que é honesto, quando a gente toma as decisões que é o melhor para aquele grupo, essa liderança ela passa a ser inquestionável nesse sentido. Mesmo as pessoas que não se identificam, porque a gente não vai achar que mais de bilhões de pessoas no mundo, todas as pessoas vão se identificar com a gente. Não é possível isso, não é. Então, a gente precisa ficar muito tranquilo em relação a isso, porque somos mulheres adultas liderando, né? Então, a gente entende isso com muita tranquilidade, Isso vai acontecer. Uns vão se identificar mais com você, outros não. Uns vão se identificar mais com o seu jeito, outros não. Mas uma líder coerente consigo mesma, ela se porta igual com todas as pessoas, né? Ela se coloca ali com todas as pessoas. E aí, você vai deixando ali a tua marca, o teu jeito, a tua forma, a tua maneira de pensar e ser. Vai colocando o teu jeito e a tua forma de ser nessa liderança. E aí, quando você vai colocando, você vai ficando mais confiante com você mesmo. Quando você vai se colocando, você vai ficando mais firme com você mesmo.
Eu sempre brinco, eu digo assim que, por exemplo, para mim, microfone é um negócio que eu adoro. É estranho, mas eu gosto. Mas não sempre foi assim. A primeira vez que eu peguei no microfone, eu acho que de 20 palavras eu errei 12. Foi terrível. Eu tinha tudo para nunca mais voltar e pegar o microfone de novo. Mas eu precisava daquilo, assim. E aí voltei e peguei e fui pegando muitas vezes. Então é muito tranquilo para mim, 1000 pessoas, 500, 600. É muito tranquilo, muito tranquilo, muito tranquilo. Porque eu me sinto em casa quando eu tô fazendo isso, sabe? Então, o que é que te faz se sentir bem, assim, né? Quais são os desafios que você ainda precisa enfrentar e alcançar e avançar para deixar a marca que tanto você deseja, assim, que tanto você quer? E aí, como eu disse a vocês, né, uma coisa para mim importante é a humanização. E aí, às vezes eu tenho vontade de gritar, às vezes eu tenho vontade de... E aí respirava 5, 10 vezes. Já peguei muitos momentos de conflitos difíceis. Então você respira 5, 10 vezes e eu pensava, não, mas eu disse para mim que a humanização é uma marca que eu quero deixar e isso para mim é inegociável. E aí eu continuo não abrindo mão desse lugar, não abrindo mão disso. E aí, como eu não abro mão disso, eu vou agir com prudência. Eu vou agir com tranquilidade. Eu vou agir dentro daquilo que eu acredito. Mesmo quando a realidade, às vezes, tenta empurrar a gente para agir de formas que a gente não gostaria de agir ou formas que não condizem com os valores que a gente escolheu para a vida. Mesmo assim, a gente faz a difícil escolha como adulto, né? A difícil escolha de continuar agindo da forma como a gente escolheu e de acordo com os valores que a gente tem, que a gente escolhe atuar no mundo. Então, as tuas características pessoais, os teus valores, até teus atributos físicos também, os teus valores, o teu jeito de pensar, o teu jeito de ser, o teu jeito às vezes carinhoso, às vezes harmonioso, às vezes... Esse teu jeito é o que vai dar o tom da tua liderança, o que vai dar a marca pessoal da tua liderança. Então, avalia qual é o rastro que você tem deixado até agora, enquanto você está liderando, se é esse mesmo rastro e a marca que você quer deixar nas pessoas, se é isso mesmo. Se for isso mesmo que você já está conseguindo deixar, então potencializa isso ainda mais, vai melhorar isso ainda mais. Se não é isso, né? Volta aí o caminho, se organiza novamente, se reorganiza internamente e vai sendo estratégica para você conseguir colocar essa marca na tua liderança que você deseja, esse cheiro que você... Né? A gente diz, a liderança tem a ver com feijão e arroz, a gente não inventa a roda quando a gente lidera, mas a gente coloca temperos. A gente coloca formas de resolver as coisas, a gente coloca jeito de resolver as coisas, a gente coloca a nossa personalidade, o nosso jeito. E aí, se a nossa personalidade ela é única, todas temos uma marca pessoal, todas. A grande questão é se a gente aprende, se a gente consegue colocar isso para fora. Se a gente consegue colocar isso para fora de forma positiva. Se a gente consegue colocar isso para fora de forma que a gente consiga levar as pessoas para frente. Se a gente conseguir colocar isso para fora de maneira que deixe a gente mais forte. Todas temos, assim, características e personalidades incríveis, assim. Eu já trabalhei com muitas mulheres. Tem um grupo de mulheres do qual... que foi um grupo de mulheres que eu fundei há muitos anos atrás, né? Que eu ainda apoio liderando. E as mulheres eram todas muito diferentes. Características muito diferentes. Uma é muito forte, mas ao mesmo tempo ainda estava ali no lugar do infantil, a outra era mais expansiva. Então, essas mulheres que a gente vai liderando e que a gente lidera, cada uma vai ter um jeito de ser. Isso tem a ver com a personalidade do jeito. Tem a ver com quem a gente é. Então, a gente precisa aceitar isso também. Eu queria deixar uma atividade assim para vocês, que é... Coloca no papel, eu sempre gosto de anotar, eu sou uma pessoa que tem muito caderninho, mas coloca no papel, faz uma lista, né, das tuas características. Quais são as tuas características, as tuas principais? Quais são aquelas que você acha que pode te ajudar na tua liderança, a potencializar a tua liderança, a colocar a tua liderança no mundo de forma potente? Quais são as características que você tem, que elas conseguem transformar a tua liderança num lugar forte e potente? Gente, se vocês querem me perguntar alguma coisa, podem colocar aí nos comentários, que eu vou lendo, viu? Pode colocar aí, se quiserem perguntar, se quiserem falar.
Fiquem à vontade. Então, esse é o registro, né? A marca pessoal que você quer deixar. E aí, assim, né? Uma boa líder, ela vai querer inspirar e deixar as marcas corretas, as boas marcas, vai querer ser lembrada por uma marca boa. Tem uma coisa na liderança, não sei se alguém está passando por isso, mas tem uma coisa na liderança que é assim, sabe quando uma pessoa que liderou antes da gente era muito boa? Assim, fulano liderou, era muito boa, e aí o tempo de liderança de fulano chegou ao fim e agora eu assumi. Como eu vou fazer para superar essa pessoa que é muito boa? Não precisa. Você não está liderando para superar ninguém. Não precisa. Você vai liderar a tua maneira, o teu jeito. E vai ser marcante com a tua personalidade. Você só precisa descobrir qual é. E aí, quando você descobrir qual é, você coloca isso para fora, colocar isso para jogo, colocar isso para liderar. Você não está liderando para superar nem quem já passou, nem para cima liderando você é insuperável para o futuro. Não se trata disso. Não precisa se comparar a ninguém. Não precisa querer superar ninguém. Não precisa. Seja você liderando. Aprenda a ser você, a ter personalidade. Sabe? A ter personalidade liderando. Às vezes a gente pensa, quando a gente fala assim, a ter personalidade, a gente pensa que é uma pessoa forte, explosiva. Não tem a ver com isso. É ser tua personalidade. Se você tem uma personalidade que é calma, é isso. Você vai liderar com essa calmaria, porque essa é você liderando. Se você tem uma personalidade que é mais firme, mais forte, você vai liderar com isso, sem exagero. Se você vai liderar, sim. Se você é uma pessoa que já fala, né, de maneira mais expansiva, isso vai ser o tom da tua liderança. Então, com a tua personalidade. Com o teu jeito de ser, não é com a personalidade de fulano. Mas poderia ser muito bom se fosse fulano, mas não é fulano liderando. É você liderando. E aí, se é você, mulher, assume, aceita, primeiro aceita, assume, se organiza, vai se moldando no processo, vai aprendendo no processo. Que é possível aprender, é possível se trabalhar, é possível ir aprendendo e errando, mas é possível se trabalhar. Então, se organiza estrategicamente, pensa, se organiza e segue, vai, sem comparação. Eu tenho medo. Sim, é normal ter medo, às vezes a gente tem medo, mas tem personalidade aí, tem um jeito de ser aí dentro, tem formas de atuar no mundo aí dentro. Você é um tesouro, somos um tesouro inesgotável. De percepção, de sentidos, de adjetivos, de características, todas somos, só descubra qual é a sua e colocar isso para jogo, sabe? Somos um tesouro inesgotável. Então, não somos iguais no sentido de fulano tem que ser igualzinho, nem pessoas gêmeas têm a mesma personalidade. Temos personalidades únicas, e são essas personalidades únicas que fazem a diferença na hora que a gente está liderando, que fazem com que diferencie a gente de uma outra pessoa, mas não diferenciar num sentido ruim, no sentido da gente deixar a própria marca no mundo, deixar a própria forma de ser, de atuar e de agir no mundo. Então, os valores que você tem, o jeito que você é, o jeito que você atua, só tenha consciência disso, porque às vezes a gente está no mundo, começa a estar na vida e no mundo sem muita consciência de quem a gente é. Sabe aquele negócio, eu sou... Não sei se vocês têm uma música, não sei se todo mundo aqui ouve música, vai ter uma música. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim. Não é isso. A gente não nasceu assim, cresceu assim, vai ser sempre assim. A gente precisa melhorar, precisa avançar, precisa evoluir, precisa aprender, precisa treinar. E aí, quando a gente faz isso, a gente vai deixando uma marca. Aí a gente deixa uma marca. E aí, assim, não é eu deixo uma marca lá com a minha equipe, com o meu grupo, com as minhas mulheres, e em casa eu tenho outra marca. Não. É uma marca só no mundo. Como é que você é em casa? Claro que em casa a gente tem os desafios, né? Os nossos, assim como tem os desafios lá do trabalho, mas a mesma pessoa que tem em casa, a mesma pessoa que vai estar liderando, sabe? São com as mesmas características que você se torna mais forte. São com as mesmas características, com essas características muito consciente. Eu tenho muita consciência de mim. Você tem consciência de você tem consciência da potência que você é, você tem consciência da força que você é. E eu digo isso aqui com muita tranquilidade. Sei que nós não nos conhecemos pessoalmente, mas eu tenho muita consciência de mim mesma, e por ter consciência de mim mesma,
eu tenho muita consciência de que as outras mulheres que estão ao meu redor ou que comungam comigo das mesmas ideias, mesmo em estados diferentes, elas são uma extensão de potência e de força. Então, vocês são extensão de potência e de força. Tá tudo aí dentro. Tem que buscar. Não deixa muito fundo, igual cavar petróleo, como a gente brinca. Vai precisar cavar petróleo para encontrar? Não precisa, deve estar aí. Então, né, busca isso em você. Fortalece isso em você. Para você ter consciência de você. Ter consciência da força, da potência que você é e que você tem. Todas nós somos muito capazes. Muito capazes. De deixar marcas pessoais, assim, na liderança incríveis. Marcas inspiradoras, marcas transformadoras, marcas, marcas inesquecíveis, assim, de referências, sabe? De se tornar referência na vida de outras pessoas e de outras mulheres. Então, assim, só assumam sendo quem vocês são. Se lembrem de quem vocês são. Se lembrem do que vocês fizeram para chegar onde vocês já estão. E coloquem isso também na hora de liderar. Vai dar certo. Já deve estar dando certo. Né? Então, assim, é um pouco isso. Então, que eu desejo assim, que a sua marca pessoal, ela é igual essas marcas que a gente tem. Marca de caneta Bic, marca essas bolsas muito chiques assim, sabe? São marcas, né? A marca premium, a marca não sei o que. A gente tá no mundo que fala muito das marcas, mas todas nós deixamos rastros por onde a gente passa. Que é a nossa marca. Nós não somos folhas em branco, né? Então, nossa marca, por onde a gente passa, a gente deixa ela. Então, quando eu tenho consciência disso, eu vou deixar uma marca consciente e estratégica. Liderando, ou em casa, ou sendo liderada por outra pessoa. Né? Mas aí eu escolho também as minhas referências, eu escolho também quem eu vou escutar. Então, vão produzir a marca pessoal de vocês. Qual é a marca? Okay. Cheia de esperança? É alegria, é animação, é o quê? Então só descubram essa marca pessoal de vocês. E dizer assim para vocês que para quem não me conhece, eu sou Josi, né? Já tenho, esse Instagram tem muito pouco tempo. Esse Instagram é um projeto muito sério para mim, porque eu nunca fui muito das redes sociais, assim, de aparecer, tanto que a minha conta pessoal era um pouco mais privada, então esse projeto é um projeto que a ideia de trazer para cá para atingir mais mulheres do que eu já faço na vida, do que eu já venho fazendo ao longo desses 12 anos aí na vida de outras mulheres, porque isso me faz ser melhor também, isso me faz para frente, isso me faz crescer. E dizer para vocês que eu estou juntando todas as experiências desses 12 anos aí de liderança. E em abril eu devo abrir aí a minha agenda para abrir um projeto de mentoria e um programa de apoio de liderança para mulheres. Para que as mulheres consigam destravar suas lideranças, consigam aprender a como utilizar a marca pessoal, consigam aprender a como chegar na marca pessoal, tudo isso para aprender dentro desse programa. Mas em abril eu trago mais novidades para vocês. Eu desejo que a liderança de vocês seja um sucesso. Eu espero também que todo o conteúdo tenha conseguido chegar no coração de vocês, transbordar na vida, né? trazer melhorias mesmo para a vida, para a história, para as mulheres ou para mulheres e homens que vocês estejam liderando. Tenho certeza de que vocês são líderes já muito fortalecidas e vão se fortalecendo, porque a gente se fortalece um dia após o outro. A gente enfrenta as nossas batalhas também. Assim, né? Um dia após o outro, um dia de cada vez, vive-se um dia de cada vez, já que ontem já foi, amanhã ainda é amanhã, a gente não tem o controle, a gente não tem o controle de hoje, então é um dia de cada vez mesmo, assim, se organizem, se preparem, mas assim, liderem com força, com caráter, com coragem, com marca pessoal, liderem com o cheiro de perfume que vocês usam, com o jeito que vocês são, com a personalidade que vocês têm, com o sorriso que vocês têm. Levem isso para outras mulheres, levem isso para o grupo que você está liderando, levem isso para o mundo. Lidere com a fé que você tem, sabe? Lidere com a forma como você manifesta sua fé, lidere com sua voz, com a sua música, com o seu corpo,
com a sua timidez, com a sua insegurança, mas com a sua alegria, com o seu jeito de falar, com a sua inspiração. Lidere com o que você tem de bom e vai melhorando o que ainda precisa ser melhorado. Porque ainda tem um longo caminho pela frente. Né? Só quem não precisa melhorar é quem já não está mais aqui conosco. Esses já não precisam mais ser melhorados. Mas nós precisamos melhorar. E tá tudo bem. Isso faz parte do processo, tá bom? Era uma conversa rápida mesmo. Um cheiro no coração de vocês. Obrigada pelos feedbacks que eu tenho recebido né, nas minhas caixinhas de mensagem, pelas trocas. Obrigada também por estarem no Instagram. Obrigada pela conversa de hoje. Aqui à tarde, pela paciência e pela presença também. Um cheiro no coração de vocês. Muitas flores no caminho de vocês. Um abraço enorme. E sejam firmes, sejam marcantes, sejam incríveis, sejam flores, sejam pedras e sejam rochas, porque nós somos mesmo como as águas. Nós nos tornamos mais fortes quando nós nos juntamos. Vocês aí, eu aqui e muitas outras espalhadas ao nosso redor e pelo Brasil e pelo mundo, tá bom? Um beijo em vocês e boa liderança. Boa liderança. Raniele, obrigada pela presença, obrigada pelo feedback. Patrícia, que acabou de entrar, obrigada. Bárbara, acho que é Miss Nilcélia, não sei se eu acertei o nome, mas acho que é isso. Obrigada. E aí, toda semana eu sempre vou ter uma conversinha aqui. Só estou escolhendo ainda melhor os horários, porque algumas pessoas pediram para trocar. E aí, estou escolhendo melhor os horários e o dia para deixar ele fixo e a gente conseguir, pelo menos por uma temporada, ter essa conversa. Ah, e podem me mandar também na caixinha temas que vocês gostariam que fosse falado aqui. Porque aí eu vou trabalhando para trazer esses temas com leveza, com tranquilidade, mas com uma forma da gente se fortalecer também. Beijo, meninas. Muito, muito, muito obrigada. Fiquem bem. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.